Olá pessoal, iniciando nossa próxima aula. Pessoal, eu queria focar um pouco com vocês na parte teórica, né? Então, hoje nós iremos tratar dentro da nossa aula, começando aqui com o assunto noções de altura, tom e semitom. De um som para outro existe uma relação de altura a qual chamamos de intervalo. Então, um exemplo básico da nota Dó para a nota Ré é chamado de intervalo, tá? É essa relação de diferentes alturas de uma nota para outra, né? Os intervalos são medidos em tom e sua metade é o semitom, tá? Então nós vamos chegar ao ponto de entender o que é um tom e o que é um semitom, tá? Mas é só importante que vocês se lembrem disso. Sinais de alteração, acidentes. Podemos alterar uma nota ascendente ou descendentemente usando os sinais de alteração chamados acidentes. Então, o sustenido altera ascendentemente meio tom. Então, a nota fica meio tom mais aguda. Bemol altera descendentemente meio tom. Então, a nota ficará meio tom mais grave. A nota que está recebendo a alteração, né? Dobrado sustenido, é esse xizinho, altera ascendentemente um tom. Como o nome diz, dobrado sustenido, então ele não altera meio tom somente, ele altera o dobro de meio, que é um tom. E o dobrado bemol, mesma coisa, altera descendentemente um tom. B quadro anula o efeito dos anteriores, fazendo com que a nota volte ao seu estado natural. Um B quadro anula o efeito do acidente dobrado. Então, se na minha música lá eu estou tocando um Fá sustenido e aparece o B quadro, eu vou ter que tocar Fá natural, né? Então, um tecladinho aqui para a gente visualizar a posição das notas Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, né? Essas teclas pretas no piano, elas são as notas que são alteradas dentro de uma escala, tá? Então aqui, ó, visualizando um teclado, percebemos teclas brancas e pretas. De uma tecla branca para uma preta vizinha, temos um intervalo de meio tom. Então aqui, ó, entre o Dó e o Ré, existe uma nota no meio entre elas. Este é o semitom de Dó para Ré, né? Ou de Ré para Dó também. De Ré para Mi também temos, porém de Mi para Fá e de Si para Dó não temos, né? Então são os dois intervalos que nós não temos semitons entre eles. Então aqui ele diz, temos então um tom de uma tecla branca para outra, exceção feita Mi, Fá, Si, Dó, porque não tem nenhuma tecla preta entre si, possuem a distância de um semitom. Então o do Mi para o Fá e do Si para o Dó já é um intervalo de semitom. Então não tem um intervalo entre as duas notas menor do que o semitom. Notas enarmônicas, semitom cromático e diatônico. Notas enarmônicas são duas ou mais notas que possuem a mesma altura, mas diferentes nomes. Isso é importante falar, pessoal, para que fique bastante claro. Ele está dando o exemplo aqui, Dó sustenido e Ré bemol. Vamos voltar para o nosso tecladinho aqui em cima. Dó sustenido ou Ré bemol
é a mesma nota. Então, Dó sustenido, Ré, coloquei o bemol, voltou meio tom mais grave. E por que elas são chamadas de... Elas têm o mesmo som e são chamadas de nomes diferentes? É para facilitar, tá, pessoal? Ah, mas não é para confundir, não. Dependendo da tonalidade que você está tocando, é muito mais fácil você optar por pensar em Dó sustenido ou em Ré bemol, tá? Outra parte importante aqui é o semitom cromático. Quando temos a distância de semitom entre as notas com nomes iguais. Então, assim, um Sol e um Sol sustenido são notas diferentes. Elas têm o mesmo nome, porém o som é diferente. O Sol sustenido é meio tom mais agudo do que o Sol. Então, essa é uma nota Sol e essa é uma nota Sol sustenido. Para o bemol funciona da mesma forma, né? A nota Mi e Mi bemol. O Mi bemol vai ser meio tom mais grave do que a nota Mi. Aí aqui chamamos de semitom diatônico quando temos a distância de semitom entre as notas com nomes diferentes. Então, Fá para Mi e Dó sustenido para Ré. Agora vamos chegar a um ponto importante. Escala é a sequência de notas sucessivas, separadas por tons e ou semitons. A palavra escala vem do italiano scala, escada. Assim podemos imaginar cada uma das notas como sendo os degraus de uma escada. Em música, os degraus são chamados de graus, sendo numerados sempre com algarismos romanos. Graus conjuntos, se estiverem numa sequência de tons e semitons. Se estiverem fora dessa sequência, são graus disjuntos, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos uma escalinha começando na nota Dó e terminando na nota Dó. Ah, mas por que duas notas Dó? Porque nós vamos falar de modo, tá? E a oitava nota aqui, ela nada mais é do que a repetição da primeira nota, da fundamental, só que ela está mais aguda, né? Modo é a maneira como os tons e semitons se encontram organizados na escala. Partindo de cada uma das 7 notas musicais, teremos então 7 modos distintos, recaindo os tons e semitons em lugares diferentes. Isso é importante, pessoal. Então, os semitons naturais, né, são de Mi para Fá e Si para Dó. Só nessa pequena organização aqui que ele fez, nós já temos várias sequências diferentes de sons, né? Então, já começa aqui a riqueza da música e a riqueza de possibilidades que nós temos. Vamos para o modo maior, né? Aquelas várias escalas que nós fazemos sempre, nós vamos tentar entender melhor o que nós estamos fazendo, né? Então, o modo maior é aquele que possui os semitons entre terceiro e quarto,
e sexto e sétimo graus. Nós usamos muito a escala de Dó maior porque ela já tem os semitons nos lugares corretos para o modo maior. Então, se eu colocar aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu tenho a escala de Dó maior. Porque o semitom já está entre o terceiro e o quarto, naturalmente. E o semitom já está entre o sétimo e o oitavo grau, naturalmente, né? Então, essa escala é chamada a escala de Dó maior. Observando aqui, pessoal, aqui nós temos uma sequência de sons partindo da nota Sol. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Nessa sequência natural, nós temos um semitom entre o terceiro e o quarto grau. Legal, até aqui estamos. Se nós quiséssemos montar uma escala maior de Sol, até aqui nós estaríamos dentro do formato. Porém, do sétimo ao oitavo grau, nós não temos semitom. Entre a nota Fá e Sol, nós temos um tom. Se nós voltarmos lá para o nosso tecladinho, nós veremos que tem uma tecla preta entre a nota Fá e Sol. Então, quer dizer, nós temos um semitom ali no meio. E nessa escala aqui, nós estamos com um semitom entre o sexto e o sétimo. Então, aqui não está dentro do formato de uma escala de Sol maior. Mas, se nós quisermos que essa escala se transforme numa escala maior, é muito simples. Nós alteraremos o sétimo grau da escala, que é o Fá. Alteraremos de que forma? Nós teremos, para o modo maior, nós temos que ter o terceiro e o quarto grau semitom e o sétimo e o oitavo grau semitom. Então, para esse Fá se tornar semitom para o Sol, eu tenho que aproximar o Fá do Sol. Como que eu aproximo? Deixando esse Fá um pouco mais agudo. E como que eu deixo ele mais agudo? Adicionando um Fá sustenido. Então, a partir do momento que eu adiciono o sustenido ao Fá, ele se aproxima de Sol. E aí eu tenho o semitom também do sétimo para o oitavo grau. E que é legal, eu também arrumo aqui, que aqui de Mi para Fá eu tinha semitom. Então não estaria de acordo. A partir do momento que eu jogo esse Fá sustenido mais próximo ao Sol, ficando sustenido, ele também se torna mais distante de Mi. Então o que era semitom de Mi vira tom, uma distância de um tom de Mi. Então é dessa forma que nós vamos adaptando todas as notas ao modo maior. Foi o que ele fez aqui, ó. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. E nós temos uma escala de Sol maior. Agora que temos a escala de Sol maior, encontramos a próxima partindo do quinto grau, que é Ré, e assim por diante. Então, sempre que eu pego uma escala e eu pego o quinto grau dela, no caso aqui de Sol, o quinto grau é Ré, eu vou para a próxima tonalidade. Então, Sol maior tem um sustenido. Ré maior terá 2. E por que terá 2? Porque eu terei de resolver um outro problema de semitom, né? Eu vou ter que adicionar o Dó sustenido aqui em Ré maior, porque eu vou precisar novamente ter semitom entre o sétimo e o oitavo grau.
né? Tentem fazer de cabeça aí. Se eu pegasse a mesma escala de sol maior, então eu já teria o Fá sustenido, e posicionasse as notas partindo do quinto grau, partindo de Ré. Então Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Só que de Dó para Ré é distância de um tom. Para diminuir essa distância de um tom e fazer com que essa nota Dó se aproxime da nota Ré, eu faço o mesmo sistema. Eu adiciono o sustenido. Então, pessoal, o modo maior nada mais é do que a sequência de tons e semitons. Só que essa sequência tem que ser obedecida da seguinte forma. Vou voltar até aqui para a gente se lembrar disso. O modo maior ele é organizado da forma que o primeiro intervalo seja tom, distância de um tom. O segundo intervalo, também distância de um tom. O terceiro intervalo tem de ser intervalo de meio tom. Quarto intervalo, distância de um tom. Próximo, tom também, mais um tom aqui. E o último intervalo, do sétimo para o oitavo grau, tem de ser meio tom. Então, o modo maior é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa é a ordem de tons e semitons para uma escala estar no modo maior. Então, é um ótimo exercício se vocês pegarem qualquer nota da escala e tentarem fazer a montagem de um modo maior, partindo da nota que vocês escolherem. E como que eu vou resolver o problema da distância quando eu tenho um semitom e eu preciso ter tom, ou quando eu tenho tom e eu preciso ter semitom? Pelo uso do sustenido ou do bemol, né? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. É um conteúdo bastante extenso e eu vou nas próximas aulas abordar o assunto novamente, tá bem? Então é isso. Obrigado a todos.